Meus amigos, hoje eu vim aqui no nosso canal porque eu quero contar para você tudo que este homem fazia no altar da seita macedônica aqui em Minas Gerais. E eu tenho propriedade para falar sobre isso porque eu estive na instituição, na gestão dele, no período em que ele chegou. Eu saí no final do ano passado, eu estive 12 anos na Igreja do Saco Sem Fundo, na seita macedônica. E eu fiquei estarrecido com as coisas que este homem fazia. Segundo a liderança da instituição, ele só trocou mensagens com uma mulher. Mas será que só uma troca de mensagens faria com que ele fosse removido, já que sabemos de casos de pessoas que fizeram talvez coisas piores e ainda não, né? Como você sabe. Mas enfim, este não é o assunto. Eu quero falar para você o que ele fazia aqui no estado de Minas Gerais. Eu quero falar para você os absurdos, as heresias que este homem fazia aqui. E sabe por que eu estou fazendo isso? Porque ele me incentivou a tomar a decisão de sair da instituição macedônica, de sair da Igreja do Saco Sem Fundo. Ele me estimulou, ele me incentivou pelas atitudes dele. Para começar, logo quando ele chegou aqui em Minas Gerais, o bispo Antônio Moraes tinha deixado a instituição e abriu uma igreja aqui em Belo Horizonte. Esse foi o motivo suficiente para que este homem, durante as quartas-feiras, o culto que eles consideram ser o culto do Espírito Santo, fosse um verdadeiro circo, um show de horror. Eu lembro que num dos cultos o Formigão chegou a dizer que quem seguisse o Antônio nas redes sociais estava seguindo Lúcifer. E a perseguição não parou só por aí. Ele também insinuou e disse aos frequentadores da Ilude que se o vissem na rua, que era para que a gente não cumprimentasse. Olha só para você ver, hein, Formigão, agora você virou ex-bispo, hein? Você pediu para não cumprimentar o Antônio se nós víssemos ele na rua. Eu me lembro também que você, Formigão, fazia umas coisas muito irreverentes nos seus cultos aqui em Belo Horizonte. Como, por exemplo, o dia em que ele pegou uma criança e colocou no tal altar de pedra, no período da fogueira, né? O período lá da fogueira da Santa, ele colocou lá a criança no altar que eles chamam de pedra. Pediu para que essa criança colocasse as mãos dentro da calça e ele decidiu fazer uma cirurgia espiritual no culto e pediu lá que os testículos ou um dos testículos da criança voltasse de novo para a bolsa escrotal. Lembra disso, Formigão? Lembra, né? Como também lembro do dia em que você pegou um senhor que estava sentado debilitado de bengala e pediu para que esse senhor atravessasse o altar, o que vocês chamam de altar. E quando ele chegou do outro lado, ele se sentiu melhor, se sentiu bem por conta da fé, e aí você deu um envelope para ele, para que ele levasse R$2.000 para você. Aliás, não só R$2.000 neste dia, mas isso é uma prática comum para ele. Eu lembro também que num culto desse aí, numa reunião dessa de curar viciados, o Formigão, ele subiu o tal altar com uma caixa cenográfica enorme e com um monte de envelope dentro. E ele começou a distribuir a cura. Ele chamou aqueles envelopes de pílula, de remédio. E aí as pessoas que queriam ser curadas, elas subiam no altar e pegavam aquele envelope e tinham que levar R$2.000 para que a cura fosse completa. Gente, eu não estou falando de coisas que me disseram, não. Eu estive lá.
Eu estava lá naquele dia. Eu era evangelista da instituição. Eu fui jovem ali. E eu presenciei com os meus olhos tudo isso que estou falando para você. Ele tinha uma prática, por exemplo, muito assim, né? Esquizofrênica. Uma coisa louca. Por exemplo, ele gostava muito de fazer orquestra de demônios. Ele gostava de dominar, fazer todo um domínio com o diabo. Como ele não conhece de Bíblia, ele não entende nada, então era melhor você usar os demônios para que os demônios colocassem terror e assim convencesse as pessoas de fazer o que ele queria. Então eu lembro que teve um culto em que ele pediu para que o demônio manifestado falasse para as pessoas o que Deus queria falar para elas. Olha que coisa engraçada. O diabo, o suposto demônio manifestado, e aí o diabo, dizer para as pessoas o que Deus quer falar para elas. Mas não existe pastor, não existe bispo, não existe um ministro do evangelho neste lugar. O diabo que tem que falar que Jesus ama elas. E as pessoas ficavam impressionadas com isso. As pessoas olhavam para aquilo ali e falavam assim: nossa, que isso! Mas honestamente, pessoal, lá no fundo, eu vi que tinha alguma coisa de errado. Eu vi que tinha alguma coisa que não batia. Eu via nas reações, eu via nos comportamentos, como daquela vez em que ele colocou o demônio para falar mal de todas as igrejas evangélicas do Brasil. Isso aconteceu aqui em Minas Gerais. E eu percebia, aquilo me incomodava. Eu percebia que tinha algo que não batia, era muita carnalidade, era muita ostentação. Ele removeu aquele púlpito de madeira tradicional que se coloca no altar da seita macedônica e colocou um de acrílico. Chegava lá com aquele microfone auricular, todo cheio de pose, com aquele terno alinhavado, parecia que tinha sido medido no corpo dele. Altivez, peito a largo, tudo o que não descreve um líder, um bispo ou um cristão. Porque a Bíblia fala dos frutos do Espírito, que é o amor, a bondade, a paz, a mansidão, a paciência, a longanimidade e a fidelidade. E eu não conseguia enxergar nada disso nele enquanto ele estava ali fazendo todo aquele teatro, aquele circo. Meus amigos, é muito pesado. E eu fui percebendo aquilo foi me incomodando, e aí foi chegando um ponto que eu comecei a perceber que os pastores começaram a ficar estressados. Os pastores ficavam assim, incomodados o tempo todo, e gerou um clima. O clima da Olegário Maciel, da sede da instituição macedônica, mudou. E num dia eu fui dar uma sugestão para o pastor da evangelização, no qual eu ajudava, e ele nunca fez nenhuma objeção às sugestões que eu dava. E para minha surpresa, o dia que eu fui falar com ele, ele me disse que eu deveria suprir a minha carência, porque eu era uma pessoa carente, e que eu deveria de criar um perfil no Tinder. Você que não conhece o Tinder é um perfil de relacionamentos, mas é um perfil que para aqueles que são cristãos pode ser considerado algo de prostituição, algo pesado, para que um pastor peça a um membro da sua igreja para fazer um cadastro. E ali foi a gota d'água. Ali foi a gota d'água. E aí eu saí da instituição macedônica. Então, formigão, eu quero te agradecer. Porque se você não tivesse feito tudo isso que você fez quando esteve aqui, e para completar, para encerrar com chave de ouro a situação dessa mulher, eu talvez não estaria hoje tendo acesso à verdade, eu talvez não estaria tendo hoje acesso ao Evangelho. Talvez hoje eu não estaria tendo essa libertação
que está acontecendo na minha mente, porque agora eu sou mais feliz, eu agora tenho mais paz, eu agora consigo me relacionar melhor com o próximo, eu agora sei quem é Jesus, sei quem é o Evangelho, conheço a nova aliança, o Evangelho da graça, da redenção, sei quem é o Deus da Bíblia, ao contrário de quando eu estava aí, sufocado, pesado, é como se tivesse saído 10.000 toneladas das minhas costas. E sabe o que é mais legal? É que eu estou conseguindo expandir meu network, estou conhecendo novas pessoas, estou apresentando o meu trabalho para elas, elas estão querendo fechar negócios, contratos comigo. A minha vida começou a fluir de uma maneira que não fluía nestes 12 anos que eu estive nesta instituição. E eu agradeço a você, formigão, agradeço a você de coração, porque o seu comportamento carnal, emotivo, fez com que os meus olhos se abrissem em relação ao que é ser de Deus com o que você era. Eu não desejo nada de ruim para você. E espero que isso que tenha te acontecido sirva de lição para que você possa aprender, para que você possa baixar um pouco a crista. E aqueles que têm me criticado nas minhas redes sociais, no meu Facebook, porque eu publiquei sobre a queda do formigão, eu só tenho uma coisa a dizer a você, meus amigos. Deixe com que o Evangelho transforme a sua vida, o Evangelho real. Deixe que você fique firme com Jesus, não deixe Ele, mas deixe que a palavra de Deus entre no seu coração de verdade. Eu acho que este exemplo do formigão e tantos exemplos que aconteceram neste ano de 2019 na instituição e no ano passado, como Romualdo, João Leite, agora formigão e tantos outros, eu espero que isso sirva de lição e para que você que esteja aí dentro comece a verdadeiramente questionar dentro da Bíblia. Questione, pessoal. Para de comer na mão destes homens. Questione na palavra.